Oi, tudo bom? Eu sou Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa TV Costa Doce. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Longevidade. Estamos no mês do nutricionista e com o tema hoje do nosso bate-papo é nutrição, uma abordagem além da ética. Para esse bate-papo, convidei duas nutricionistas para estarem aqui conosco. Magda Ambros Câmara, seja muito bem-vinda. Nutricionista Caroline Basquerotti, seja muito bem-vindas. Vou falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho sobre elas. Vou falar um pouquinho para você sobre a nutricionista Magda Ambros Câmara. Nutricionista clínica, doutora em cardiologia e doenças cardiovasculares, professora de nutrição aposentada. Nutricionista Caroline Basquerotti, especialista em nutrição clínica e doenças crônicas pelo Hospital Moinhos de Vento, especialista em nutrição em pediatria pelo IPGS, mestre em saúde da criança e do adolescente pela URGS, docente do curso de nutrição e coordenadora também do curso de pós-graduação em nutrição comportamental do Centro Universitário Metodista IPA. Aproveitando a deixa, Carol, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o curso de pós, né, de nutrição comportamental, que está sendo tão em alta hoje, importante para esse momento que a gente está vivendo também. Exatamente. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, principalmente por estar aqui junto com a Magda, né, que eu tenho uma admiração muito grande. E o curso de pós-graduação ali do IPA, ele tem um diferencial, né? A gente já viu inúmeros, né, cursos de pós-graduação em nutrição comportamental, mas esse do IPA, o diferencial dele é a prática. Então, a gente tem uma parte mais prática que os outros ainda não têm. Então, as alunas que participarem, os alunos que forem, né, integrantes do nosso curso, eles vão ter também essa parte de aulas práticas dentro das clínicas do IPA. Que é um grande diferencial, né, de tu conseguir ter essa parte do atendimento, além da teoria, né, do que é um atendimento em nutrição comportamental. Então, ali no IPA tem isso também. Ai, coisa boa. Magda, tu também faz parte do Conselho Federal de Nutrição, né, como membro. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre as comissões que tu faz parte, esse trabalho que é tão rico, né, e importante também dentro da nossa profissão. Ok, então, Inajara, também gostaria de agradecer o convite. Obrigada. É muito gostoso estar aqui com vocês, nutricionistas super competentes e um maior orgulho meu, ex-alunas minhas. E esse momento, acho que nós estamos passando por um momento diferente na vida e eu acho que essas conversas, elas são ótimas para esclarecer algumas dúvidas. Sim. Em relação à minha função no Conselho Federal de Nutricionistas, eu sou integrante do Conselho da gestão de 2018 a 2021. Sim. Próximo ano nós encerramos a gestão e nós temos muitas atividades a serem desenvolvidas. O Conselho Federal, ele organiza a legislação que abrange todos os nutricionistas do Brasil. Sim. Então, tudo que nós, nutricionistas, fazemos, o que podemos fazer e o que eventualmente não podemos fazer, é o Conselho Federal que faz esta legislação, que legisla sobre isso. E atualmente estou trabalhando, entre outras comissões, em duas comissões especiais. Uma delas é chamada Comissão Especial de Diretrizes Curriculares Nacionais, que vai organizar toda a sistemática de ensino do Brasil para os próximos anos, dentro da área de nutrição. E a outra comissão especial é chamada de Comissão Especial de Especialidades em Nutrição, que também é muito importante. Que isso traga, assim, até algumas informações novas para vocês. Sim. Ah, interessantíssimo. As especialidades em nutrição poderão ser novas e vamos abranger, aumentar muito estas áreas de atuação. Porque hoje existem 5 especialidades. E nós queremos passar para muito mais de 20, e entre outras, que são algumas que os nutricionistas já atuam hoje e que vão... E tu poderia estar adiantando algumas para nós ou ainda não esperar?
normalizar Sim, tudo. já posso trazer algumas dentro da área de nutrição clínica, então a área de nutrição em cardiologia, especialista em nutrição clínica em cardiologia, especialista em nutrição materno-infantil, especialista em nutrição em pediatria. Então são áreas que futuramente o nutricionista poderá ter o título de especialista nesta área. Então isso amplia muito as áreas de atuação do nutricionista e qualifica muito o trabalho desses profissionais. Então isso aí é uma tarefa que nós estamos desenvolvendo agora, é um trabalho árduo, porque nós temos que fazer uma análise de tudo que existe hoje e o que nós queremos para o futuro. Então, Ai, perfeito. será muito bom. Nossa, e como integrante da comissão, está sempre online agora, né? Nesse período da pandemia, até minutos antes aqui da gravação, eu estava em reunião. Então, gurias, com todo o meu coração, admiração, que eu estou aqui rodeadas de amigas e meus grandes mestres, né, fazem parte da minha formação. Então, muito obrigada mesmo. Como o nosso assunto que a gente vai estar falando também entra a parte da ética, né, na nossa profissão, como é que é para vocês, linkando a Carol com a Magda, a experiência de alguns profissionais, como eu poderia falar delicadamente, quando a gente tira a foto do paciente, está expondo ele um comparativo. Será que isso é positivo, Carol? Né? A gente, quando aluno, que a gente aborda isso em sala de aula, e a Magda contribuindo com a parte do conselho, né? na legislação, ali, na resolução precisamente dita, se isso é correto ou não, expor o paciente dessa maneira, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente trabalha bastante na disciplina de legislação, né? Claro, antes de entrar no código de ética em si, a gente trabalha toda a parte de conceito, de ética, moral, direito, bioética, conflito de interesse, né? Que normalmente é onde surge bastante discussão em sala de aula. E quando entra, então, no código de ética em si, aonde mais, né, os alunos têm dúvidas é com relação ao que é vedado, né, ao nutricionista. Então a gente trabalha o que é permitido, né, o que é direito do nutricionista, mas tem também o que é vedado. E no que é vedado está incluído a questão da imagem, né, dessa de divulgar fotos de antes e depois, de vincular o nome, né, a marca, o produto. Isso é o que mais gera discussão em sala de aula. E a gente sempre tenta trabalhar isso da melhor forma, tenta fazer entender, né? Claro, porque quando os alunos se formam, quando eles saem, eles são bombardeados pelas empresas, isso a gente sabe, porque a gente também já se formou, né? Sim. Então, são bombardeados pelas empresas que querem, né, oferecem produtos e daí, claro, recém-formados acabam lá divulgando e vinculando o seu nome a isso. E que não é correto, né? Então, eu acho que o nosso papel quanto educador, né, quanto professor ali em sala de aula, de mostrar isso, porque a gente tem o código é apresentado, né, e ele é para orientar e ele é muito claro, ele está muito bem escrito e muito claro, então, quanto ao que é permitido e o que não é. Aí vai, né, da ética da pessoa, né, se ela vai seguir ou não, mas eu acredito que para o conselho seja o que mais apareça também, né. Sim, para o Conselho Federal, na verdade o que acontece, essas situações aparecem muito nos conselhos regionais. O Conselho Federal é a instância final para julgar um processo. Então, muitas vezes é resolvido no Conselho Regional, a orientação para o nutricionista não fazer a foto do antes do paciente e do depois. Isso realmente tem um artigo no Código de Ética que veda essa situação, mas a gente vê muito em redes sociais que os profissionais, por desconhecimento, enfim, acabam fazendo. Então, é uma orientação que a gente dá, não façam isto, porque o profissional ele pode ser chamado a responder a um processo ético quando ocorrer isso, quando o Conselho Regional identificar esta situação. Então, é importante ter cuidado. E outra questão que a Carol falou, que é muito importante, é vincular o nome do nutricionista a marcas. Isso realmente a gente percebe muito, né? Não pode vincular a marcas. Então, tem muitas marcas no mercado e podem ser de qualquer tipo de produto, mas nós não podemos vincular o nome do nutricionista à marca. E por que nós não podemos vincular a marca? Porque quando eu oriento um paciente, se ele conhece o meu nome ali, Magda, enfim, já
falou sobre uma marca determinada, ele vai achar que aquela marca determinada é uma marca excelente. Mas, na verdade, existem muitas outras marcas. Então, o nutricionista tem que cuidar disso, não pode vincular o seu nome às marcas. E, por isso, quando a gente faz uma orientação para um paciente no consultório, nós podemos mostrar rótulos de 3 ou 4 produtos e o paciente vai escolher aquele que se torna mais adequado. Até porque tem uma questão de custo também. Exato. Não é? Então, são cuidados que o nutricionista precisa ter, porque os conselhos regionais, eles fiscalizam, eles estão lá acompanhando todas as situações e, eventualmente, o nutricionista pode ser convidado pelo conselho regional a esclarecer estas questões. E está muito claro no Código de Ética. Quando a gente se forma em nutrição, a gente tem que conhecer a legislação. Então, se o nutricionista é chamado para responder um processo ético, ele não pode dizer que desconhece a legislação. Exatamente. Porque no instante que ele tem a graduação dele, supõe-se que ele conheça toda a legislação que rege a profissão. Perfeito, obrigada, Magda, pelos esclarecimentos. A Carol também, né, da prática, né, a lei, direto. Gurias, eu gostaria que vocês falassem para nós também, a Magda, de repente, está iniciando, sobre a resolução da prescrição dietética, o que mudou, como é que ficou essa parte. Ótimo. Essa é uma resolução, a 565 de 2020, agora, que foi publicada dia 18 de junho, ela é bem recente. Fresquinha. Fresquinha. E ela veio corrigir uma resolução antiga que já estava defasada, porque a Anvisa, que é a Agência Nacional que regula a parte de alimentos no Brasil, modificou a terminologia em relação a alimentos. Então, esta resolução do Conselho Federal, ela foi publicada para se adaptar a essa resolução da Anvisa. E ali fala o que o nutricionista pode prescrever e o que não pode prescrever. Mas o que ele pode prescrever e que são coisas novas assim, para o nutricionista, né? Por exemplo, um termo chamado novos alimentos e novos ingredientes. O que é isto, né? Novos alimentos e novos ingredientes. Lá, quem acessar no site da Anvisa vai verificar que existe um item chamado novos alimentos. E o que é isso? Um exemplo de um novo alimento posso trazer aqui o nome de uma planta, né? Clorela, que é uma alga, que hoje em dia o pessoal usa em diversas situações e que a Anvisa reconhece como um novo alimento, que não faz parte do nosso hábito alimentar, mas pode ser utilizada como um suplemento nutricional. Então, este é um tipo de prerrogativa que o Conselho Federal deu ao nutricionista poder prescrever estes produtos, entre outros. E isso amplia muito a área de prescrição de suplementos nutricionais para o nutricionista. Então, vale a pena ler com atenção, conhecer bem esta resolução, porque a partir de agora, o nutricionista pode fazer estas prescrições. Ai, ótimo. Magda e Carol também, né, da prática clínica também. Os atendimentos online, eles foram prorrogados também, né, de acordo com a pandemia, esse momento que a gente está vivendo. Eu sei que a Carol é mais da parte da docência, né, mas é muito atual, né, esse assunto também dentro da sala de aula, quanto na prática lá no Conselho Federal, né, Magda? Gostaria que tu falasse um pouquinho para nós também sobre os atendimentos online, como funciona, para a pessoa se sentir segura também quando tem esse atendimento, né? Muito bom. Pois é, então o atendimento online, inicialmente ele era proibido pelo Código de Ética, a primeira consulta tinha que ser presencial sempre, e as outras consultas poderiam ser online. Mas, com a questão da pandemia, então, o Conselho Federal autorizou a primeira consulta online e as outras também. E isso foi autorizado em março de 2020 e agora, sexta-feira, dia 7, então o Conselho Federal autorizou a prorrogação deste período de consultas online para evitar riscos de contaminação, tanto para o paciente quanto para o profissional. E isso, assim, o que interfere na nossa vida de nutricionista? Os atendimentos, eles devem ser mantidos no mesmo protocolo, os mesmos cuidados de uma consulta presencial. A única diferença é que o paciente não está ali na frente da gente, a gente não consegue pesar o paciente, não consegue fazer medidas de dobras, nem circunferências. Mas isso pode ser deixado para um outro momento. Neste momento, é muito importante
falar sobre alimentação, um recordatório alimentar, ter dados muito adequados do paciente, e antecipando assim, antes, no início da consulta, o profissional se identificar como nutricionista, e dizer que a consulta vai ser igual a uma consulta presencial, com a diferença de que estamos em locais diferentes. Então, são cuidados que precisamos ter para que o paciente tenha confiança no trabalho do nutricionista. Isso para que se mantenha futuramente também. Então, assim, eu sempre recomendo que a gente utilize os mesmos protocolos que se usa numa consulta presencial, usar nessa consulta à distância. Ai, ótimo. Carol, esse período que a gente está vivendo, dessa pandemia, na parte da docência, a gente sabe também das aulas online, né? Foi a maioria online para manter essa continuidade dos estudos e o pessoal conseguir se formar no período adequado ou o mais próximo possível, né? E aí surgiu também, através do Conselho Federal, a prática das boas práticas do nutricionista perante essa pandemia, né, do Covid-19. Vocês chegaram a trabalhar isso em sala de aula, com os alunos, né? Porque tanto o profissional nutricionista quanto o técnico em nutrição também, né, Magda? Como é que está sendo assim? Sim, algumas disciplinas isso foi bem trabalhado, né? A gente foi pego de surpresa, né? Então, assim, parou tudo e vamos começar com aulas online, né? E foi tanto para os alunos quanto para a gente, né? Essa dificuldade em se adaptar, né? Mas eu acho que fazendo um balanço, assim, né? De como foi, né? De surpresa e como a gente conseguiu se sair. Os alunos gostaram bastante, né, da maneira que a gente conseguiu levar a disciplina, porque a gente teve que se reinventar, né, não só com relação ao conteúdo, mas a maneira que o conteúdo ia ser passado, porque tu estar na sala com o aluno e ir surgindo as dúvidas e eles questionando, a aula vai, né, vai fluindo. Então, uma aula ali das 9 ao meio-dia, digamos, né, que tenha 3 horas de duração. Se tu tá em sala com um aluno, ela é mais leve, ela é mais... E no computador, cansa demais, porque tu passa as 3 horas ali, tu falando, né? Então, claro, eles participam, mas é diferente. O contato é diferente, né? Eu tentei, nas minhas disciplinas, fazer algo mais dinâmico, mais prático. Então, como eu tinha disciplina de materno-infantil esse semestre, então eu dei todas as minhas aulas de aleitamento, que são aulas que eu faço com eles, né? Eu sempre levo, né, todo o bebê, levo as tetas, coloco neles e eles fazem. Então eu faço sempre essa dinâmica em aula, né? Um é a nutricionista, né, o nutricionista, e o outro é a paciente ali, a mãe que está amamentando. E aí eles têm que fazer essa dinâmica e eu vou observando. Isso é a última aula que eles têm de amamentação, né? Então, depois de ter todas as aulas de amamentação, eles têm essa prática. E daí, como a gente não tem, né, o presencial agora, então eu que fiz. E daí, né, eles adoraram, né? Fizeram vídeos meus que rolou na internet, né, de eu fazendo para mostrar para eles, para ter toda essa explicação. Então, eu acho assim, claro, além dessa parte de boas práticas, né, que eles tiveram em algumas disciplinas mais específicas, eles conseguiram ter também, assim, todo esse empenho nosso como professores de trazer, né, algo mais dinâmico e mais próximo para eles. Ai, perfeito. E Magda, e como é que ficou essa questão, realmente, através do conselho, da prática do nutricionista das boas práticas, né, com o Covid-19, né, esse momento tão crucial que a gente está vivendo agora? Realmente, no começo, nos pegou de surpresa, né, todos nós, e o Conselho, dentro do possível, emitiu um documento de boas práticas de atuação do nutricionista e do técnico de nutrição em ambientes de trabalho. Então, é um documento que está no site do Conselho Federal, até extenso, informando quais são os cuidados que devemos ter na atuação profissional. Seja em restaurantes comerciais ou industriais, seja em consultórios, seja em casas geriátricas, né? Então, em todos os locais existe uma orientação de como devem ser os cuidados para o trabalho do nutricionista e o atendimento dos seus pacientes. E isso que vai garantir
que a gente consiga evitar o máximo possível as contaminações. Ai, ótimo, importantíssimo. Pegando uma deixa ali da Carol, que ela falou em amamentação, né, Carol? A Carol é especialista, né, em materno infantil também. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós também, não fugindo do nosso assunto de longevidade, mas estamos no mês de agosto, o mês do aleitamento materno. É imprescindível a importância do aleitamento materno, desde o primeiro contato do amor, né, que somos todas mães aqui, aquele contato com o nosso filho na parte da amamentação. E a importância, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, compartilhasse, já que é a tua área, que tu ama. Sim, agora eu vou ficar horas. Agora eu vou dominar. Não, é realmente a área que eu mais gosto, assim, que eu digo que eu mais tenho amor. E sim, né, estamos no mês mais bonito, mês mais dourado, né, do aleitamento materno. Então, vem muito, né, essa importância da mãe amamentar, a importância do contato dessa mãe com esse bebê nessa primeira hora, né? O contato pele a pele, o vínculo que essa mãe cria com essa criança. Então a gente passou um grande período aí que o aleitamento materno ele não estava assim muito, né, disseminado. Sim. As mães não estavam tanto com essa, né, desse cuidado de querer amamentar. Então a gente teve assim um boom das fórmulas infantis e agora não, agora a gente está voltando mais, né, com o aleitamento materno mesmo, aleitamento materno exclusivo. Até saiu agora, né, do Enane os dados. Isso, eu ia comentar também. Pesquisa, tá que quentinho. Tá quentinho, saiu agora essa semana. Que traz, então, que a gente teve um aumento desses índices, né, de aleitamento materno. Tanto no primeiro ano de vida, né, o aleitamento materno complementado, como também o aleitamento materno exclusivo até os 4 meses, que teve um aumento, e o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, que teve um aumento de 16 vezes no índice, que é um aumento muito bom. Sim. Então, assim, estamos no caminho certo, Sim, né? E eu até anotei aqui na minha colinha aqui também, Carol, o número das pessoas que eles conseguiram avaliar, né? Foram mais de 14 mil crianças, né? E mais de 123 municípios também. Exato. Né? Foi uma pesquisa muito rica, né? Boa a gente dar uma olhada. E acho que tem vindo muito também, além do aleitamento materno, a questão dos primeiros 1000 dias, né? Então, a importância que tem, claro, agora a gente já sabe que não é mais nem 1000, são 1100, né? Tá aumentando. Então, a gente já pensa lá desde a avó, né? Então, esse cuidado para que a gente tenha, então, crianças que vão se tornar adultos, né? E idosos com um menor risco para ter doenças crônicas. Então, a importância do aleitamento materno. Claro que o tema nosso esse ano é com relação ao planeta, né? Por um planeta mais saudável, que também está muito ligado a isso. A questão de amamentar, né? De não utilizar fórmulas infantis. Então, o quanto a gente consegue beneficiar a questão do planeta, né? Da natureza com isso. É verdade. Ai, lindo tema. Carol, aproveitando que tu tá aqui também, vamos aproveitar o que temos de bom aqui, né? Carol tá fazendo um trabalho lindo também, que a gente estava conversando anteriormente, né, Magda? Com as informações lá do Centro Universitário Metodista IPA. O trabalho que vocês estão fazendo sobre o autismo, né? A nutrição e o autismo. Gostaria que tu compartilhasse também esse trabalho tão importante que vocês estão realizando lá. Sim, bom, com relação, né, ao autismo, foram ideias que foram surgindo durante a pandemia, então, né, de se reinventar durante essa pandemia. E eu tenho uma tia que trabalha com crianças, é tia do meu marido, e ela trabalha com crianças que têm autismo, e uma das dificuldades que ela vê, assim, com os familiares é a questão da alimentação, né. Então, ela tinha, assim, uma grande vontade de ajudar, mas não sabia como. Né? Então ela me trouxe muito das famílias de querer tirar glúten, de querer tirar lactose, né? Então de restringir algumas coisas na alimentação com o objetivo de que essa criança ficasse mais calma, né? E não é bem por aí. Então eu fui atrás, né? E daí com o grupo de estudos que a gente tem ali no IPA relacionado, né, ao transtorno do espectro autista. Então, a gente se juntou, né? Eu e mais 2 alunas e mais uma amiga que também é nutricionista. E aí a gente criou, então, um grupo para montar um e-book que falasse sobre alimentação no transtorno do espectro autista. E esse projeto ele foi aumentando, assim, muito, né? A proporção que ele está se tornando agora tá bem grande. Mas como ideia inicial, então, a gente quer
orientar os pais, né, para que os pais saibam como aproximar essa criança do alimento, que esse é o primeiro passo. Então, os pais entenderem que existe um processo por trás do comer, que comer não é apenas colocar o alimento na boca e engolir, né? Que os pais têm muito essa preocupação de que a criança não come. E como as crianças que têm autismo, elas têm que passar por inúmeras terapias, a nutrição ela acaba ficando à parte, né? Então, os pais acabam deixando de lado por todas as outras terapias que a criança tem que fazer. E acabam não percebendo, né, às vezes por falta de conhecimento ou por não ter realmente condição financeira, né, de manter todos os tratamentos, eles não conseguem associar, né, que a nutrição ela é responsável sim também para que as outras terapias funcionem melhor. Então, se essa criança ela estiver bem nutrida, ela vai aceitar melhor, né, as outras terapias que ela tem para fazer. Então, o nosso objetivo com esse e-book seria esse, de fazer com que os pais aproximassem essas crianças do alimento, para então a gente ramificar, né, para outros e-books daí, mas direcionados ao problema da criança. Mas o objetivo dele mesmo é que isso chegue a todas as famílias, né? Essas famílias que realmente não têm condições de manter um tratamento nutricional, então ter através desses materiais e do nosso acompanhamento, né, uma segurança maior para tratar essa parte da alimentação. Então é algo assim que é feito de coração mesmo, né? A gente se juntou ali, quem tem amor pelo tema, né? Então uma delas é a Cris, que é aluna ali do IPA, está se formando, e ela tem um filho que é adolescente e ele é autista. Aí essa tia, né, que trabalha 10 anos já, ela trabalha só com crianças com autismo. A Vicky, que é outra aluna que faz parte do grupo de estudos, que também está ajudando. Beijo e pra a Vicky. Joana, nutricionista, Joana Vepo, que trabalha com crianças com autismo. Então a gente resolveu, né, se unir e ajudar essas famílias. Carol, deixa o endereço ali do Instagram, tá só no Instagram por enquanto. É, só no Instagram. E tá na página oficial do curso de nutrição, não? Não. Tá, então deixa, por favor, né, o endereço para o pessoal pesquisar, se informar, ficar ligadinho com vocês ali. O Instagram é @nutrirautismo. E a gente vai fazer, né, agora na próxima semana, Novidades, tá adorando. O lançamento do e-book. Então a gente já está alimentando essa página do Instagram até para quem, né, acessar ela, ver ali o conteúdo já, porque a gente pretende colocar estudos, né, mais recentes relacionados com alimentação e autismo, e algumas frases assim que são para estimular mesmo os pais, né, porque isso é uma coisa assim que eu acho que tem que ficar bem clara, né, tem que ter muito amor, né, muito cuidado e muita paciência. Independente da criança ter autismo ou não, né, de ela ser típica ou atípica, quando a gente fala em alimentação, tem que ter amor, tem que ter cuidado, tem que ter paciência. Carol, e eu entrevistei uma outra amiga minha também, que é a área dela, de repente depois ela pode contribuir para vocês também, a Luciana Zambucha, ela é neuropsicóloga, e ela diz que dá para avaliar uma criança a partir dos 18 meses de idade, né, se já tem autismo. Então, a gente pensa que é tão precoce, mas quanto antes melhor, né, nessa família, porque as características às vezes ficam meio difícil de tu identificar, então sempre procurar uma ajuda, um profissional, né? Mas o diagnóstico ele é bem difícil, ele é bem demorado, né? Então tem alguns que são diagnosticados assim com 18 anos. Então claro, o melhor é procurar, né, ajuda o quanto antes. Sim. Só que aí que tá, esse é o objetivo do nosso e-book, né? Porque os pais, eles recebem o diagnóstico, tá, o meu filho tem autismo, e aí, né? Com relação à alimentação, o que eu vou fazer, como que eu posso ajudar? E daí, claro, vai para a internet, encontra lá, tira glúten, tira lactose, tira... Claro, para alguns pode funcionar, porque não depende só, né? Porque no caso o autismo ali, ele tem... A criança é muito singular. Então não quer dizer que porque com aquela funcionou, com todas as outras vai funcionar. Então por isso que esse nosso trabalho, ele é mais amplo, e depois a gente quer ramificar para as questões mais, né, mais específicas.
Então, conforme as famílias vão questionando, vão procurando ajuda, a gente vai direcionando para o problema específico daquela criança. Nosso tema hoje realmente é uma abordagem além da ética, né? Com assuntos diversos e tão ricos e importantíssimos, né, da nossa área, desde o autismo, né, a Magda na docência há mais de 30 anos, né, Magda? Eu fui aluna da Magda com muito orgulho, a Carol também, filhos do IPA, sem querer fazer merchan aqui, né, na parte da ética, como a gente comentou, mas tem muito amor aqui, tem muita verdade. Eu me emocionei anteriormente. Pedi para o Paulo corta tudo, volta, enfim. Mas obrigada por esses momentos, né? O mundo dá voltas, mas de forma sempre muito positiva, né? Então, vocês têm o meu amor, têm meu coração, minha admiração. Essa linha direta, né? Tipo, de estar sempre trocando informações, conhecimento, trabalhos tão importantíssimos que devem ser compartilhados, né, Carol, com esses teus, assim, a Magda no Conselho Federal ainda nos enchendo de orgulho lá, né, defendendo a nossa profissão, atualizando sempre, né, com os dados, hoje compartilhando informações quentíssimas, né, do Conselho aqui para nós. Então, gurias, muito obrigada. Deixem também as redes sociais de vocês, telefones, pessoal, ex-alunos, tô brincando, Magda, mas que entrem em contato para conhecer mais o trabalho de vocês, por favor. Assim como tu te emociona, eu também me emociono, Sim, porque realmente eu sou professora há 34 anos de nutrição, sempre no IPA, então mais do que a metade da minha vida passei lá. E é um orgulho muito grande. E agradeço muito, Najara, assim, esse convite, porque, em primeiro lugar, como eu disse, né, encontrar vocês, que são muito queridas, e também fazer a divulgação da profissão, do trabalho que é feito, que isso é muito importante. Então, agradeço duplamente. Obrigada. Quer deixar a tua rede social, Magda, para contato, para o pessoal te procurar, acompanhar? Ok, sim, pode ser. Meu Instagram é doutora Magda Kammerer, com 2 M's, de Maria. É só entrar ali que eu aceito na hora, vai ser um prazer compartilhar com vocês algumas informações. Sim, a gente vai deixar descrito ali para vocês ali embaixo. Carol, por favor. Te agradecer também, né, mais uma vez o convite de poder estar aqui com vocês. Como eu falei, né, a Magda, para mim, eu tenho uma admiração enorme. Também não estou há 30 anos ali no IPA, mas já há muito, né? Há muito, porque entrei em 2006 e não saí mais, né? Porque aí depois me formei, fui para o americano e daí do americano voltei para o IPA, graças a Magda também. A gente não esquece, né, Carol? Exatamente. Então, eu sempre digo que eu tenho mães, né? Eu tenho mães. A Magda, a Desirê, a Malu. Ai, que amor! Um beijo para as gurias, né? Beijos para elas. E minha rede social, então, é carolfb, do Instagram. E o nutrir.autismo, tá? É @nutrir.autismo. Ai, ótimo. E aí? Bom, quero também agradecer aqui os meus colaboradores do nosso programa Saúde e Longevidade, né? Strike, Boliche Bar, Clínica Dr. João Colares, agora na Zona Sul também, Adão Fox, número 455, Norberto Bastos, que fez minha make, meu cabelo, a Empório Stelle, né? Onde sempre me recebem com todo carinho. A Rosiane, que agora está fazendo minhas unhas maravilhosas. Um beijo, meu obrigado, né? Minha gratidão por abraçar esses projetos junto conosco. Então, meninas, muito obrigada mesmo, tá? Foi um momento maravilhoso e inesquecível. No mês do nutricionista, né? Semana que vem vai rolar outra entrevista, então vocês fiquem sempre ligadinhos aqui conosco na nossa TV Costa Doce, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Agora o Strike, Centro de Entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É Strike Burger e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas.
Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo. Telefone, WhatsApp ou pelo nosso site. Mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples. Basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike nessa força!